Under your feet, the forest is not a pile of trunks. It is a cooperative system, built in the dark where roots can't reach each other and wind can't deliver information fast enough. You can almost feel the grit of the soil as you imagine it turning into an invisible map. Some fungi form mycorrhizal networks that weave between the roots of different trees. The partnership is ancient material culture at the scale of biology. Fungal threads extend the reach of a tree's absorbing surface, while the tree supplies energy in the form of sugars. What looks like separate plants becomes a shared infrastructure, rooted in one of nature's most effective exchange technologies. Carbon moves through this underground web. When one tree has more than it needs, others could draw on stored or transported resources. Nutrients also travel, including forms of nitrogen and phosphorus. So the whole woodland functions with a steadier balance than any single root system could manage alone. The network carries messages too. When drought, pests, or injuries stress a tree, chemical signals leak into the soil and into the fungal pathways. Those signals change the timing of growth, the allocation of defensive chemistry, and the readiness of nearby roots and leaves. The forest behaves like it has a signaling grid, even though nothing can be seen. Imagine a city made of threads finer than hair. Roots are the houses, anchoring life above ground. The subsoil is the telegraph, transmitting chemical packets through fungal conduits, silently routing outcomes that only appear later as leaf performance, altered metabolism, and shifts in canopy health. In that system, survival is collective, not merely individual. What happens to this underground telegraph when a network is broken by soil disturbance, drought, or the removal of key tree species? Now look at the larger thread work beneath our feet, written not in fungal filaments but in rock itself. Evidence from seafloor mapping, earthquake patterns, and the chemistry of igneous and metamorphic rocks points to tectonic plates that never truly settle. The continents are not drifting as an idea, they are being carried millimeter by millimeter, as the lithosphere repositions like a slow, stubborn machine. How can something so gradual redraw the world? Because plates don't move alone, they interact. At subduction zones, one plate dives beneath another, dragging water-rich minerals down and triggering melting that feeds volcanoes and builds island arcs. Elsewhere, two continents collide and thicken the crust, folding and faulting rock into mountain ranges that can rise for millions of years. And in still other places, plates pull apart, creating rifts where new crust forms and oceans begin their long, patient widening. So what does this mean for landscapes you think you already know? Imagine an ancient tear in cloth. Each minimal pull tugs a stone seam into a new configuration, leaving the record behind. In geology, that record is stratigraphy, the folded signatures of stress, and the unmistakable scars of old plate boundaries, some buried, some uplifted, some drowned beneath seawater. If the world is a continually rewritten manuscript of moving plates, what happens when the ink of tectonics intersects human time, when we live on a boundary we cannot see? Watching a landscape that is still choosing its next shape? Enquanto você olha para o céu antes da tempestade, trate-o como um laboratório que não usa vidro, mas usa ar. Pense em relâmpagos como faíscas que não apenas iluminam. Eles atravessam moléculas com energia suficiente para reorganizar o que a natureza já tinha em abundância. Na eletricidade da descarga, o nitrogênio do ar pode ser convertido em óxidos de nitrogênio, espécies químicas reativas que, em vez de permanecerem suspensas para sempre, começam a ser puxadas pela chuva. Agora imagine essa receita caindo em camadas. Quando a água atmosférica se forma a partir dos vapores e carrega esses compostos, a precipitação devolve parte da química ao solo. É assim que um elemento essencial para a vida, o nitrogênio, ganha caminhos invisíveis. Ele volta ao mundo em forma utilizável, enriquecendo o solo e alimentando ciclos biogeoquímicos que sustentam produtividade vegetal. A evidência não é de um único raio, claro, é de padrões repetidos. Registros atmosféricos e modelos químicos mostram que tempestades contribuem significativamente para a formação e deposição de compostos nitrogenados, especialmente em regiões onde a eletricidade atmosférica é frequente. O mais impressionante é a escala. Você não vê o átomo sendo plantado, nem observa a chuva escrever no horizonte.
Mesmo assim, a atmosfera funciona como um tampo de laboratório permanente. E a biosfera como seu prato final. Os relâmpagos quebram moléculas no alto. Os óxidos seguem adiante na água. E a disponibilidade de nitrogênio para plantas muda com as estações e com o clima. Se isso já acontece, sem plateia, então a próxima pergunta é inevitável. Como variações na frequência e na intensidade das tempestades influenciadas pelo clima podem alterar esse equilíbrio global entre céu e vegetação? Há um tipo de escrita que não se apaga. Pense num fóssil como um arquivo lacrado em pedra, onde cada extrato preserva detalhes com a delicadeza de uma caligrafia biológica. Tinta mineral conduzida pelo tempo. A natureza pode conservar de dois modos, e a diferença entre eles é física. Em um caso, o organismo se decompõe e vira pouco mais do que forma geral, um molde vazio, uma silhueta sem tecido. No outro, processos de fossilização e mineralização substituem o que havia no interior, quase célula por célula, até que padrões de superfície, texturas e até estruturas finas se tornem visíveis. O que permite essa reescrita é uma combinação específica de condições. Soterramento rápido reduz o tempo de exposição ao oxigênio, e com isso diminui a atividade biológica que destruiria restos delicados. A ausência de circulação de ar, e muitas vezes de oxigênio dissolvido, cria um ambiente onde a química da água muda devagar, como uma solução preparada para não reagir demais. Então entram os minerais, em fluxo lento e seletivo. Quando a água carregada de íons atravessa sedimentos recém-depositados, ela pode precipitar minerais no espaço deixado pelos tecidos. A substituição mineral não é uma fotografia perfeita. Ela segue a disponibilidade dos sais e a porosidade local, preenchendo microcavidades e preservando impressões de padrões que, de outra forma, se perderiam. O resultado é um contraste que você pode quase sentir, onde a decomposição normalmente apaga, a mineralização inscreve. O fóssil fica menor do que o animal foi, mas surpreendentemente mais rico, no que importa linhas, ornamentações e estruturas que contam como a vida ocupava o mundo. Se a pedra pode copiar a biologia com tanta fidelidade, a pergunta que surge na borda do corte estratigráfico é direta. Quais combinações de ambiente, tempo e circulação mineral transformam um leito comum em um arquivo tão excepcional? Feche os olhos por um segundo e imagine a luz do amanhecer filtrando entre nuvens finas. Agora pense no instante em que um pássaro diminui o batimento das asas e mantém o rumo quase sem esforço. Não é magia. E a ciência não precisa de invocação para explicar isso. Evidências indicam que vários animais combinam, em sequência e em paralelo, sinais do ambiente para construir uma navegação precisa em longas distâncias. Você pode sentir isso no ar, na passagem do calor frio sobre a pele, como se o mundo mudasse de textura quando o sol aparece. Alguns migradores usam uma bússola magnética interna, sensível ao campo geomagnético da Terra, como se houvesse um norte constante no corpo. Outros ajustam esse norte quando a posição do sol muda ao longo do dia, comparando o ângulo, altura e trajetória aparente com referências internas aprendidas e atualizadas. E há um detalhe que parece sutil demais para ser relevante, mas é justamente o que dá precisão. Em certas condições, padrões de luz polarizada no céu entram como mapa silencioso. A luz polarizada pode variar com a posição do Sol e com a geometria atmosférica, permitindo que o animal leia o firmamento como uma matriz de orientação. Quando a nebulosidade cobre parte do horizonte, esse tipo de sinal pode compensar, reduzindo o erro direcional. Assim, o que você vê como um caminho atravessando continentes nasce como integração sensorial. Não é um instinto místico apontando para um destino abstrato. É um conjunto de sensores que funcionam como engrenagens, cada um carregando uma pista do campo magnético, do Sol e da luz do céu. A mente entra como sistema de correção, alinhando sinais que mudam, como um navegador de carne e osso que recalibra o mapa a cada hora. Se a natureza consegue projetar rotas tão longas a partir de dados físicos, resta uma pergunta urgente: como esses mecanismos se ajustam quando a paisagem muda? O céu se altera e o campo magnético local não é igual ao de sempre. 2. Você começou achando que a natureza era, sobretudo, paisagem bonita e fatos legais. Agora, ao invés de um cenário distante,
Você está diante de um sistema em operação contínua. Evidências, Mostram rotas, decisões e correções emergindo de campos físicos, magnetismo, posição solar, polarização, textura do céu registrados e reinterpretados em cada mudança de contexto. É como ler um campo estratigráfico vivo, camadas de sinais, ritmo medível, precisão surpreendente. Da próxima vez que observar aves, nuvens ou comportamento de insetos ao longo do dia, procure os mecanismos acontecendo agora. Então, assista à natureza com olhos de investigação. Qual sinal você está vendo? E o que ele está dizendo?